Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. A aula de hoje é sobre o tema de estrutura organizacional, mais especificamente sobre departamentalização. Meu nome é Samira Pompeu e sou a professora desta aula. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos apresentar o conceito de departamentalização. O que é departamentalização? É o agrupamento das atividades e dos recursos, sejam eles humanos, financeiros, materiais e equipamentos, em unidades organizacionais, ou seja, os departamentos. Então, você agrupa diversas atividades, recursos em departamentos. Isso é a departamentalização. E este agrupamento ele é feito de acordo com algum critério específico de homogeneidade. Não é feito de forma aleatória. Nós vamos ver alguns critérios mais à frente. A departamentalização pode ser considerada parte da função organização, desenho departamental. É o desenho da estrutura organizacional no nível tático, no nível intermediário. E surge à medida em que as organizações tornam-se maiores e possuem atividades mais diversificadas. Assim, é necessário dividir atividades e tarefas organizacionais e transformá-las em responsabilidades departamentais. Ou seja, a organização vai crescendo e vai tendo mais responsabilidade, mais atividade. Então é importante dividir todas essas atividades e tarefas em responsabilidades de cada departamento, em departamentos menores, né? E aí você pode fazer o desenho departamental em diversos tipos de departamentalização. Você tem a departamentalização funcional, departamentalização por produtos ou serviços, departamentalização geográfica, departamentalização por clientela, por processos e por projetos. Nós vamos ver aqui nessa aula cada uma delas e as suas vantagens e desvantagens. Começar pela departamentalização funcional. Você tem aqui um exemplo de um organograma em que você encontra a diretoria, de um lado o departamento de produção, do outro o departamento de finanças. Peguei aqui só uma partezinha só para exemplificar. Numa empresa é bem maior e bem mais complexo, né? Então, o departamento de produção, subdividindo em seção de fabricação e seção de compras. Por sua vez, o departamento de finanças pode ser subdividido na seção de contabilidade e seção de tesouraria. Então, você vê aqui um exemplo clássico de departamentalização funcional. E como ela é caracterizada? Esse tipo de departamentalização agrupa as atividades e tarefas de acordo com as funções. Então, você vê aqui um departamento de produção, de finanças, você podia ter um de marketing, um de recursos humanos, um de responsabilidade social. Você vai de acordo com as funções da organização. Então, você pega atividades similares e agrupa elas juntas. Então, o critério vai ser a função. Então, ela tem vantagens. Elas são agrupar especialistas sob uma única chefia. Tem, então, o máximo de utilização das habilidades. Existe uma convergência de esforços, gerando uma economia de escala. Mas também tem limitações. Por quê? Porque por meio dessa departamentalização, com a divisão por funções, pode existir a redução da cooperação e da interação interdepartamental entre os departamentos.
Aí é preciso ter cuidado para que os objetivos de cada área funcional não prevaleçam sobre os objetivos da organização como um todo. Porque, embora aqueles departamentos tenham sido criados por conta de uma questão de organização mesmo, né, organização interna, tem que pensar na organização como um todo, na empresa como um todo, para pensar naqueles objetivos gerais, né? E não deixar os objetivos de cada área prevalecerem. E esse tipo de departamentalização, uma outra limitação, é que é uma departamentalização inadequada a mudanças, a ambiente que existem muitas mudanças, né? É uma departamentalização boa para ambientes estáveis. Aqui temos um outro exemplo de departamentalização, que é por produtos e serviços. Então, aqui temos esquematizado uma diretoria que subdivide em divisão farmacêutica e divisão química. A divisão farmacêutica é subdividida em departamento de analgésicos e outro departamento de xaropes. E a divisão química, subdividida em departamento de pigmentos e departamento de fosfatos. O que você percebe aqui? Que a departamentalização por produtos e serviços, ela agrupa as atividades e tarefas de acordo com os produtos ou serviços realizados. Ela é indicada quando a organização atua com produtos ou serviços com especificidades diferentes, que demandam uma gestão mais voltada para cada um deles. Então, por exemplo, um departamento, uma divisão farmacêutica pode ser diferente da divisão química. E aí, dentro delas, vão ter outros departamentos, né? Vão ter departamentos específicos para cada produto ou serviço, dependendo da organização. Então, quais são as vantagens desse tipo de departamentalização? Entre as vantagens estão que ela fixa a responsabilidade dos departamentos para um produto ou linha de produto ou serviço, facilita a inovação, requer cooperação e comunicação de vários grupos, contribuem para a criação, produção, comercialização. Mas temos algumas limitações, por exemplo, a duplicação de esforços, porque os especialistas ficam dispersos, é diferente da departamentalização por função. Por função, os especialistas estão todos juntos, né? Por produto ou serviço, não, eles estão dispersos. O que importa, o que dá nome ao departamento é um produto ou um serviço, né? Outra limitação ou desvantagem é que ela é contraindicada para empresas com poucas linhas de produtos, não vai ter muita divisão, né? E outra limitação é que o futuro do profissional depende do futuro do produto. Então, existe aí essa incerteza. Bom, vamos ver agora a departamentalização por base territorial ou localização geográfica. Esse daí é outro critério de agrupamento de atividades, recursos, né? Aí o critério é a localização geográfica. Então, temos aqui a diretoria, subdivide em região sudeste, região centro. Então, vamos supor que seja o caso de uma empresa que atua em todo o Brasil, em diversas regiões. Então, aí você vai subdividindo de acordo com cada região. E dentro de cada região, você pode fazer novas subdivisões, né? Uma agência de São Paulo, uma agência do Rio e da região centro, uma agência de Brasília e outra de Goiânia. Quando ela é indicada? Quando esse tipo de departamentalização é indicado? É indicada quando a organização atua em diferentes localidades.
Então, quando você faz esse desenho organizacional, né, essa arquitetura organizacional, e estrutura ela dessa forma, existe um agrupamento de recursos e atividades de acordo com a localização onde o trabalho será desempenhado ou uma área de mercado a ser servida pela empresa, que é como nós vimos aqui nesse organograma. Quais são as vantagens desse tipo de departamentalização por base territorial? Ela encoraja os executivos a pensar em termos de sucesso do território. A responsabilidade de lucro e desempenho é colocada no comportamento regional. No entanto, existem algumas limitações. Por exemplo, a duplicação de alguns tipos de recursos para serem distribuídos entre as partes diversas, né, em todo o território, e deixa para segundo plano a coordenação entre os departamentos. Outra forma de se agrupar, né, de se fazer divisões de departamentos em agrupamentos diferentes, é a departamentalização por clientela. Aqui nesse organograma temos um exemplo de uma empresa que tem uma diretoria que pode ser subdividida em departamento feminino, departamento masculino e departamento infantil. Dentro desse departamento feminino, você tem uma seção de vestidos, uma seção de bolsas e acessórios. Por sua vez, no departamento masculino, você tem uma seção de calçados e uma seção de roupas. E no departamento infantil tem uma seção de brinquedos e seção de roupas. É bem diferente das outras que nós vimos, né? As outras formas de fazer essa departamentalização. Então, você percebe que na departamentalização por clientela, ela agrupa as atividades de acordo com o tipo ou o tamanho do cliente. Que, como você pode ver, departamento feminino é um tipo de cliente, departamento masculino é outro tipo de cliente, departamento infantil é um terceiro tipo de cliente. Nesse tipo de departamentalização, cada unidade busca o atendimento das necessidades e expectativas de cada tipo de cliente. Então, essas unidades são feitas para buscar atender às expectativas de clientes diversos. Então, quais são as vantagens da departamentalização por clientela? A primeira vantagem é o foco no cliente. Ele é mais importante que os produtos ou serviços. Segunda, a adequação aos tipos de clientes diversos, né? Você pode se organizar de uma forma em que cada departamento ou unidade una seus esforços para atender e se adequar ao que determinado cliente deseja, que é diferente de um segundo cliente, que é segundo perfil de cliente, né, que é diferente de um terceiro perfil. Então, isso é uma boa vantagem. E permite a organização conhecer o cliente, distintas necessidades e exigências, né? Quando você concentra seus esforços criando departamentos de acordo com o cliente, esses departamentos vão aprendendo mais sobre os clientes, sobre quais são suas exigências, suas necessidades. Então, isso faz com que a organização conheça melhor seu cliente. Mas também temos desvantagens. Por exemplo, às vezes a preocupação com o cliente torna-se excessiva. Então, tem que ter cuidado com isso, de não virar uma preocupação excessiva que comece a gerar até perdas para a empresa, né? E os objetivos da empresa, como lucratividade e produtividade, podem ser sacrificados em função do cliente. Então, tem que ter cuidado com isso, ter alguns limites. Departamentalização por processos. O foco aqui é na sequência do processo. Então, por exemplo, uma empresa de fabricação de carros pode ter
um departamento voltado para montagem de base, outro departamento voltado para colocação de pneus, outro de colocação de portas, outro de colocação do motor e um de montagem e pintura, cada um deles representando uma etapa da sequência do processo de fabricação de carros. Então, você vai estruturar, fazer o desenho, né, dessa organização, mais especificamente desses departamentos, né, no nível tático, de acordo com as fases do processo do produto ou operação. E ênfase na tecnologia. É boa para empresas que tenham essa ênfase. Então, vantagens. Procura extrair vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou tecnologia. Busca reinventar as organizações com base no redesenho dos processos, quando existe a reengenharia, mas também temos limitações, como, por exemplo, a falta de flexibilidade e adaptação, alto custo de mudança tecnológica e ideal para produtos estáveis e permanentes. Departamentalização por projetos. Aí a ênfase é no projeto. Os recursos e atividades vão ser ajustados em torno de cada projeto. Quando um projeto termina, a antiga estrutura se desfaz e os recursos passam a ser realocados em outros projetos. Então, aqui temos um exemplo de uma organização que tem a sua departamentalização por projetos. Vamos supor uma empresa que faz várias campanhas publicitárias e é uma empresa de marketing, então ela tem uma campanha para a Vivo, uma campanha para a Fiat e uma campanha para o Box. Então, cada uma dessas campanhas vai ter seu respectivo departamento. Mas aí também, quando acabar, aí se desfaz esse departamento e cria um novo departamento para uma nova campanha que vier. A vantagem é que tem uma flexibilidade organizacional, por isso, né, para se ajustar a cada projeto. Então, quais são as vantagens? Existe uma convergência de esforços, converge diversas habilidades sobre um único projeto, né? Cada departamento tem diversos especialistas diferentes, né, para cada projeto. Então, o foco aqui é o projeto como um critério de divisão desses departamentos. Existe uma alocação temporária de recursos. Então, os recursos não vão ficar para sempre naquele projeto, vai ser até o fim, né? Todo projeto tem seu fim. E proporciona uma maior flexibilidade para a organização, já que aquele departamento pode ser criado e também pode ser desfeito. Limitações. Todo projeto envolve recursos e competências que nem sempre serão úteis para outros projetos. Então, você pode ter aprendido e desenvolvido alguma competência que pode ser boa para outro projeto, mas às vezes pode ser que não sirva para outro projeto. Então, nem sempre aquilo que foi desenvolvido, né, aquela competência ou um recurso, vai ser útil para outro projeto futuro. Outra limitação é que a empresa requer outros tipos de departamentalização, não só por projetos, né? E gera certa incerteza nas pessoas e na organização em si, que ficam dependentes da existência de novos projetos. Você tem que estar sempre contando com novos projetos, que a empresa trabalhe para outras empresas, né? Atue em projetos novos. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe o vídeo
com pessoas que possam estar interessadas nesse tema. Muito obrigada.